Boa noite, tudo bem Boa com noite, vocês? Podem falar boa noite, não tem problema nenhum. boa Boa noite. noite. Sejam bem-vindas e vamos começar mais um encontro. A votação lá, quem ganhou foi a Coragem, né? Vocês acompanharam ali a votação? Deixa eu ver quanto foi aqui. Sim. Foi 10 votos para a Coragem, 8 para o Poder Pessoal e 2 para o Desapego. Achei bom que o povo está desapegado, né? Ninguém quer trabalhar desapego. Ou então tá tão apegado no apego que não quer nem aprender a desapegar, né? Fica aí o que a gente vai. Eu não sei qual foi o raciocínio de vocês. Para o próximo. É, não, o próximo vai ser o Poder Pessoal, já tem até atividade, tudo bonitinho. Então, vamos fazer os 3. Vamos lá. Não, é que eu achei curioso porque ficou um empate, né? Não sei se vocês viram, uma hora o Poder Pessoal passou na frente, Uhum. depois a Coragem voltou, mas assim, o desapego realmente não fez sucesso, né? Só duas pessoas votaram no desapego. Então, a gente teve ao total 20 votos e só duas para o desapego. E aí eu fiquei pensando, será que o povo tá desapegando fácil, que não precisa trabalhar o desapego? Ou será que está tão apegado que não quer nem saber como faz para desapegar, né? Fica aí a. Eu, eu acredito que as outras duas propostas foram mais, assim, chamam mais atenção do que o desapego. Com certeza, eu Trabalhar, acho. trabalhar a prioridade foi a coragem, né? Depois o desapego ficou mais para o finalzinho. Eu acredito isso. Talvez as pessoas tenham pensado assim: se eu souber como faz para trabalhar o poder pessoal, se eu souber como Uhum. faz para ser uma pessoa corajosa, eu não vou precisar desapegar de nada, porque vai vir tudo fácil. Tá Talvez. bom. Gente, Não é vamos bem lá. assim, né? Olha, nós vamos fazer hoje diferente. Em vez de a gente começar com uma atividade de relaxamento, a gente vai direto para a atividade. Todo mundo com lápis e caneta aí, ou lápis e papel. Lápis e Sim. papel é ótimo, né? Sim, Tem a, senhora. a Rose também está entrando agora. Olha aí. Ai, ai, é um tema que eu gosto muito, que é a coragem. Rose, seja bem-vinda. E já separa aí, não sei se você esqueceu, mas já pega seu lápis, seu caderno. Vou pedir para que todas vocês fiquem no mudo, tá? Para não atrapalhar ninguém aqui, uma outra. E o tema vencedor foi a coragem. E nós vamos começar com. Eu vou ler um texto para vocês agora. Não sei se vocês já ouviram falar, de Walt Whitman, tá? E vocês vão entender por que que eu vou falar dele para vocês hoje, por que que eu escolhi, porque tudo aqui tem uma justificativa, nada é aleatório, tá? Vou compartilhar com vocês aí. Não sei se vocês estão me vendo. Esse texto, escrito por ele, é um dos que eu mais gosto. Quem gosta de escrever, quem gosta de ler, vai entender. Então, ele diz assim: às vezes, com a pessoa a quem amo, fico cheio de raiva por medo de estar só eu dando amor sem ser retribuído. Agora eu penso que não pode haver amor sem retribuição, que a paga é certa de uma forma ou de outra. E ele finaliza: amei certa pessoa ardentemente e o meu amor não foi correspondido, mas foi daí que tirei esses contos. Tem lugares que está cantos, tem lugares que está escritos, então, mas a ideia é, quando a gente se envolve, quando a gente dá tudo aquilo que a gente tem por alguém, por algum relacionamento, e a gente termina, isso vai embora, de alguma forma fica aquele vazio, a gente acha que foi à toa, mas nunca foi. E quem escreve, Marcelino Freire fala, né, que ele escrever é um ato de vingança, né? Você às vezes não consegue elaborar aquilo dentro de você e você coloca na escrita. Muitos dizem que os grandes escritores são aqueles que sofrem, que têm muita angústia, muita saudade, muita tristeza, aquilo tudo, né? Se você estiver muito feliz, você não escreve, né? Então, e eu concordo.
E aí você vai entender por quê. Tanto que tem estudos, e eu já falei para vocês lá no outro encontro, quem assistiu, quem não viu online, mas assistiu a gravação, os estudos sobre a importância da escrita nos processos terapêuticos. Então, de fato, quando a gente está vivendo um luto, seja ele qual for, o luto de um relacionamento, o luto porque realmente perdeu alguém, né? O luto de um emprego, o luto por causa de uma aposentadoria, um luto porque teve seu primeiro filho, porque o parto também é um luto, seja ele qual for, a gente fica com muito mais ferramenta para trabalhar, sabe? A gente fica com tudo muito à flor da pele. E aí, por que eu trouxe esse texto para vocês? A gente vai trabalhar com duas imagens agora. Vocês conseguem ver as imagens? Só responde para mim no chat, ou só para eu saber se vocês estão vendo as duas imagens que eu selecionei para hoje. Tá, beleza. Obrigada, Rose. Então vamos lá. A primeira imagem são dois garotos que estão numa piscina natural, lá nas Cataratas de Vitória, que fica no Zâmbia. E essa piscina natural, olha que loucura! Ela tem 2,5 metros de profundidade, então ela é funda, né? Ela só dá para ser acessada quando o rio está baixo. Só que logo ali na frente, gente, são 10 metros ali, né? Sei lá, 5 metros, nem sei quando, é muito pouquinho ali, ó. Tem uma queda de 100 metros. Então, essa é a primeira imagem que a gente vai olhar. A segunda imagem, e aí por isso eu trouxe o texto do Walt Whitman, porque quando a gente fala de amor, a gente está falando também de coragem, né? Essa foto foi publicada em 94. Era uma reportagem que estava sendo feita sobre a vida e obra dele, do Walt Whitman, que é esse texto, foi esse texto que eu li para vocês hoje. Então, o que vocês vão fazer hoje, agora? Vocês vão escolher uma imagem para trabalhar. Uma imagem. A primeira imagem, vocês vão se colocar na posição de espectador. Então, como se você fosse o fotógrafo. Que cena é essa que vocês estão vendo? E imaginar o que vocês estão sentindo. Se vocês estivessem nesse lugar, esses rapazes são corajosos, vocês não teriam coragem para fazer o que eles estão fazendo? Ou será que eles não têm nada a perder? Vocês vão criar uma história em 10 minutos sobre essa imagem que vocês estão vendo. Ou vocês serão o espectador, ou vocês vão ser o que está mergulhando, ou vocês vão ser a pessoa que está olhando para o que está mergulhando. E que, assim, ele é o próximo, né? Porque quando quem já brincou, quem já foi na cachoeira com um amigo, sabe, né? Um vai na frente, mas você sabe que depois é você. Então, assim, o que vocês sentem? E vai pôr no papel. Essa é a primeira imagem. A segunda imagem, quem escolher essa imagem, vai imaginar o seguinte: vocês vão escrever como se vocês fossem uma dessas 3 pessoas que está olhando para o navio ou alguém que está no navio. Então, vamos lá. Se você escolhe ser o garoto, o que está passando na cabeça do garoto? Né? Será que alguém que ele conhece que está no navio? Ou será que ele está pensando que ele gostaria de viajar naquele navio? Será que ele veio de um navio? Sabe? Então, assim, vocês vão criar o roteiro de vocês. Se vocês escolherem ser alguém que está no navio, será que vocês estão deixando alguém desse lado? Lembrando sempre que tudo isso envolve coragem. Ir, mergulhar, deixar ir, tudo isso envolve coragem. Tá certo? Então, essa é a nossa primeira atividade do dia. E eu vou começar a contar o tempo agora. Vocês vão ter até 9h30 para escrever. Vocês entenderam? Ficaram com alguma dúvida? Não, né?
Pelo silêncio, acho que vocês entenderam. Ok. Fátima, Fátima, Tereza, Rose, Mércia, boa atividade para vocês. Eu vou deixar no chat o que é para fazer. Quem está entrando agora vai olhar. Peço para que vocês deixem o microfone desligado e vamos embora. Boa atividade para vocês. Só vou pedir para que vocês desliguem o microfone, tá, meninas? Sejam bem-vindas, quem está entrando agora, e eu estou escrevendo aqui no chat o que é para fazer. A primeira atividade que eu já expliquei para as meninas, então, para não atrapalhar quem já começou, eu vou deixar escrito, tá bom? Desliguem o microfone.
Pronto. Vamos já encerrando. Vou dar mais um minutinho aí para vocês conseguirem concluir o raciocínio. Pronto, mulheres? Yes. Alguém gostaria de comentar, de ler, de partilhar? Não é obrigatório, mas estou aqui para ouvi-las. Lembrando que, quando a gente faz um exercício desse, de escrever em 10 minutos, é óbvio que um texto não fica pronto em 10 minutos. Na verdade, eu costumo dizer que nenhum texto fica pronto nunca, a gente simplesmente desiste dele. Porque quando eu escrevo, por exemplo, eu escrevo um livro, eu começo a escrever. Se eu puder, eu nunca publico. Porque eu sempre vou escrever alguma coisa a mais, entende? Sempre vai ter alguma coisa a mais para você escrever. E aí tem uma hora que você desiste, entendeu? Porque aí você fala, chega, desista dele, tá na hora dele ir para a mão de outra pessoa. É mais ou menos assim que funciona. Então, vocês têm a oportunidade aqui comigo de escrever sem se apegar à gramática, à concordância, porque a função aqui é, de fato, exercitar a capacidade criativa de vocês. E, de repente, conseguir aos pouquinhos fazer transbordar aquilo que a gente sente, sabe? Porque o dia da gente é tão endurecido, né? Ele é tão cheio de tempos e movimentos, né? A gente já acorda, a gente sabe que a gente tem 8 minutos para fazer um café, mais 4 para comer, mais 12 para o banho. Então, assim, é tudo tão matemático, e isso faz com que a gente vá perdendo a capacidade de enxergar o belo. Eu sou messiânica, não sei se todas sabem, mas uma das colunas de sustentação da messiânica é o belo. Então, eu gosto sempre de falar para as pessoas como é que está o seu olhar para o belo. Então, de repente, uma vez por semana aqui, se puderem, né, curtir esse momento, é o momento da gente olhar o belo que está dentro da gente, que às vezes a gente nem olha. A gente não. A aula fica gravada assim, Rose. Tô vendo aqui sua pergunta. Ela fica gravada. é, Eu sempre falo, é legal a gente estar aqui, porque às vezes quando a gente vai deixar para assistir depois, a gente não assiste. A verdade é essa, né? É Eu tô com verdade. um monte de aula para assistir que eu não assisto.
É tão louco, né? Isso que a gente fala, poxa, e aí que a gente se dá conta da importância daquela energia que a gente troca quando a gente está todo mundo aqui, né? Porque a gente inconscientemente sabe que a gente, eu não vou assistir agora, eu vou assistir depois, eu vou assistir depois, e não assiste, porque você não tá já no meio, né? Mas ela fica gravada, e eu sempre faço convite para que vocês venham, né, aqui online mesmo, ao vivo comigo. Mas ela fica gravada assim e eu disponibilizo depois lá no grupo, tá bom? E aí o que eu estava dizendo, quantas mulheres às vezes acham que elas não conseguem escrever e quando chegam aqui, de repente, sai alguma coisa. Então, eu gostaria muito que alguém quisesse, não é obrigatório, mas se alguém quiser compartilhar, se alguém quiser ler, eu vou adorar ouvir. Fique à vontade, Fátima, tô louca para ler. Seja bem-vinda, que você entrou no meio. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar preocupada que ela não vai pegar, mas acho que ela pegou, porque eu vi você ali, ó, firme e forte. Então, gente, eu peço desculpas por ter entrado assim de repente, já com o encontro em andamento. Eu não sabia direito o que estava acontecendo, então eu vou contar que eu comecei a escrever. Eu tive uma ideia, mas eu escrevi um parágrafo, talvez, mas eu posso ler Por e favor. vocês entendam que é isso, e eu posso depois contar a ideia do que me ocorreu. Não, 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 Eu... você não vai contar a Ah, ideia, não você vai conta. terminar. Não, senhora, você vai Ah, tá bom. terminar e aí eu vou liberar o acesso no grupo. Se você quiser Ah, partilhar seu texto, eu vou adorar, tá tá bom, tá bom? bom, Que tá aí bom. fica de lição de casa. Tá bom, pode deixar. Fica compromisso sério, hein, gente? Ah, mas é uma delícia, E, Fátima. Se não for assim, a gente não faz. não faz, tá certo. Tô tão feliz de te ver, Natália. Ai, eu também. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. E não precisa, Ó, não precisa pedir desculpa. Eu sei que a gente entra quando dá. E é um exercício mesmo, sabe? De se acostumar, porque às vezes a gente tá. É uma rotina nova, digamos assim, sabe? Aí na próxima você fala assim, ai, eu quero entrar porque eu não quero entrar no meio, sabe? É mais ou menos isso. Mas deixa eu ouvir o que você escreveu. olha, a imagem que eu escolhi foi a daquele garoto na catarata, tá? Tá. Da Uhum. Zâmbia. Então, eu escrevi assim: a abundância daquela água transparente e gelada era um espetáculo inacreditável para aquela criança que, durante os seus poucos anos de vida, não tinha visto mais do que um líquido terroso em uma caneca pequena. É isso. Nossa, Ô, eu já profundo, tô hein? muito curiosa para ver o Achou, resto, Fátima. Tereza? Eu Ah, gostei. ai, que legal, Muito bom. Achei bem obrigada. profundo. Nossa, Puxa, Eu quero que também bom. ouvir a história. Agora eu fico motivada a escrever o Eu resto, quero né? ouvir. Que Eu eu consegui legal. preciso. escrever uma historinha. Eu inventei aqui uma historinha e tal, mas Peraí, Tereza, eu peraí, quero antes ouvir de a ler a sua. sua, peraí, antes de Sim, ler a sua, sim. deixa eu fazer um comentário. Fátima, gostei muito da forma como você captou ali, Uhum, não de forma descritiva, porque você começa descrevendo a água, né? Mas Uhum. você viaja, você realmente fica imersa no mundo deles. Você viu que nós estamos falando da África, né? Então nós Uhum. estamos falando de um lugar pobre e você Isso. foi até de repente ali o que está naquele coração, né? Aquela necessidade, aquela vida. Então eu achei muito, eu curti muito você Que começar. legal. Não, curti muito você começar com um processo uhum, descritivo, é, analítico do seu ponto de vista daquilo que a gente vê, que está palpável, e de que forma você trouxe um elemento ali de descrição daquilo que a gente não vê e só imagina. Quando você fala Uhum. da terra, né? Uhum. Então tem um peso, e pelo amor de Deus, acabando aqui, você vai continuar escrevendo, que o livro vai terminar amanhã. Ah, Gente.
Por favor, Obrigada. por Ai, que bom favor. ouvir isso. Não, de verdade. Você já escreve? Você não? Não, assim, dizer que não, fui jornalista a vida inteira, mas o jornalismo é outro tipo de escrita, até porque eu trabalhei no jornalismo diário, e você tem um formato, porque não dá tempo de ser diferente, né? Quem, quando, onde, como, você tem que responder É essas verdade. questões no lead. E aí, e tudo em cima da hora. Eu fiz televisão, trabalhava em televisão. É uma pauleira, gente, é uma pauleira. Então, assim, a tal da escrita criativa, esquece, não é ali naquele momento que ela vai acontecer. Não, Então, não é. a ideia mesmo é tentar desbloquear, achar outros recursos, sabe? Que eu só estou conseguindo fazer agora que eu parei. Ai, eu tô tão feliz, eu tô muito feliz, porque Ai, que bom. vocês ainda não me conhecem muito, mas a escrita, ela é parte fundamental da minha vida. Eu escrevo desde que eu sou criança. Com 15 anos, eu ganhei meu primeiro prêmio, por uma redação que eu escrevi, que eu lembro até hoje, que eu escrevi na cozinha de casa. Hum, Em todos os momentos em que eu tive assim muito desafio, muita até falta de fé, a escrita me trouxe de volta a fé. uhum, E assim, eu entendo muito quando você fala, ah, eu fui jornalista, escrevi a vida toda, mas era outro estilo. é. Eu sou advogada, eu escrevo a vida toda, mas é outro estilo, né? É uma notícia Uhum, e uma petição. O seu processo criativo não está tão como é que fala? Em evidência. Só que eu vou além da escrita criativa, porque eu já vou comentar, eu quero ouvir o que a Teresa escreveu, mas quando a gente escreve em um grupo com outras mulheres, com uma condução e com um tema, a gente pode até pensar que no primeiro momento ali a gente está só utilizando uma ferramenta de escrita criativa, mas o trabalho terapêutico ele vem, sabe, de forma sutil e uhum. doce, e ele trabalha na gente. E é por isso que eu sou uma defensora é, forte da escrita. Eu tenho um evento em Campinas que se chama Elas Publicam. Eu não sei se vocês conhecem. Não. É, vai ser dia 30 de novembro, em Campinas, e eu vou dar uma palestra lá sobre o poder da escrita terapêutica nos processos de autoconhecimento e como forma de entrada, de acesso, né, enfim, no universo literário. Então, Fátima, para mim Hum. é uma honra ter você aqui, lógico, ter Ah, todas vocês, mas é que assim, você traz uma bagagem de escrita que te desafia. Porque quando a gente passa uma vida escrevendo, não sobre algo criativo, nem sobre algo que é da gente, parece que a gente perde o rebolado. Então, é é, isso. é. Mas você vai continuar agora, né? A gente vai fechar o. Quando acabar, você vai Hum. continuar escrevendo, né? Que eu quero ler isso aí. Vou. Tá bom. Fez sentido o que eu falei, Fátima? De repente eu não Claro, fui invasiva, claro. não, né? De falar De alguma coisa. jeito nenhum, imagina. Tereza, fique à vontade, o microfone é seu. Então, eu como o tema é coragem, né? Eu escrevi uma coisa bem pessoal minha, tá? Porque eu não tenho hábito de escrever. Eu sou enfermeira, estou aposentada, né? Então não é a minha praia a escrita, tá? A minha escrita é diferente, tá? Não é como jornalista, como você e tal. Então eu gosto muito de ler, é isso. Então o que que eu fiz? Eu fiz uma historinha aqui, bobinha, mas sou eu aqui, tá? Qual foi a Que imagem que você escolheu? foi da água, Tá. da piscina, tá? Então eu escrevi assim, que eu fui numa viagem com alguns amigos visitar a catarata. Porém, como eu não sei nadar, e olha, eu sou santista, tá? Mas eu não sei nadar, eu não tenho coragem de mergulhar, eu não tenho coragem de colocar minha cabeça dentro da água, tá? Eu tenho uma fobia quanto a isso.
Tá? E os meus amigos começaram a mergulhar, ir na piscina, brincar e tal, e vamos, vem, vem. Eu não tenho coragem de ir. Eu não entro em piscina, eu só entro em piscina infantil, ou se alguém que eu confio muito vai, eu vejo que a água está na cintura. Acima disso, eu tenho medo disso. Tá bom. Aí foram e me estimularam muito e tal, e eu tinha uma amiga, e isso já aconteceu de verdade, tá? De eu mergulhar em alto mar, tá? Com ela segurando a minha mão. E o tempo inteiro eu fui assustadíssima, mas eu achei maravilhoso, que eu consegui foi um grande desafio, tá. Então, o que que eu coloquei aqui? Eu adorei a sensação da água, tá. É delícia, eu adoro água, mar, Mas mas como eu você não sou. começa seu texto? Você já começou a ler seu texto, não? Você só Sim, está eu tô lendo. contextualizando? Ah, tá, então Ah, tá. sim, eu tô lendo e eu tô tentando, mais contextualizar alguns É porque eu me pedaços, eu tô perdi, lendo. eu não sabia o que era texto e o que era contexto, entendeu? Tá. Quer Aí eu que eu queria que leia o você texto lesse o como eu texto, escrevi? eu quero que você leia o que você escreveu, do Ah, tá, comecinho, entendeu? tá, tem coisa repetitiva que não consegui Não corrigir, tem problema, tá, sem então eu escrevi julgamento. assim, tá. Fui numa viagem com amigos visitar as cataratas. Porém, como não sei nadar e não tenho coragem de mergulhar em piscina, ou seja, no que for, pois tenho muito medo de me afogar. Meus colegas me estimulam a pular, sendo que eles vão na frente, e eu não vejo nenhum problema com eles. Porém, continuo tendo muito medo de ser arrastada para a queda d'água, tá? O medo de pular é muito grande. Porém, há uma amiga nesse meio no qual eu confio muito e me dá a mão para ir na piscina. Porém, sem soltar a minha mão em hipótese alguma. Adoro a sensação da água, a delícia que é ficar ali nesse meio, mas eu não solto a mão dela em hipótese alguma. Criei coragem por saber que alguém estava comigo nesse momento. Ponto. Que E isso é uma interessante. experiência que eu já vivi, tá? E eu continuo tendo medo de água, não adianta. Tá. Como é que foi para você escrever sobre uma experiência que você já viveu? Porque uma coisa é a gente escrever algo que não existe, né, que está só no Uhum, campo das ideias. E aí você, olhou essa imagem, você lembrou de algo que você viveu, uhum, te trouxe uma memória boa, mas ao uhum, mesmo tempo te colocou aí uma questão, né, para refletir. Que eu uhum, acho que é importante a gente refletir sobre o seu medo da água, que ainda existe, sobre a importância que você deu para esta mão desta sua amiga, são coisas que eu acho que você pode refletir e anotar, tá? uhum, Qual é a importância que você dá para uma mão, né? Será que você está vivendo num momento, será que atualmente você vive um momento à espera de uma mão? Será que esta mão não poderia ser a sua outra mão? Quantas vezes a gente espera que alguém nos tire da areia movediça, quando na verdade só nós podemos sair de lá? Alguém, quando era criança, deixou de dar a mão para você? Ou alguém te deu a não mão quando sei. você era criança e isso te marcou? São reflexões que eu acho interessante, eu acho interessante de serem feitas, sobretudo, no que tange aí a escrita terapêutica, não tanto a criativa. Porque olha que interessante, a Fátima, ela escolheu uma abordagem criativa. Sim, Você escolheu trazer uma lembrança, o que me força a puxar você para uma reflexão terapêutica. pois é. É isso que deixa tão rico o nosso encontro. Pode ser que no próximo encontro, que a gente vai falar sobre o poder pessoal, a Fátima acabe trazendo uma escrita criativa, mas com pinceladas terapêuticas. E eu vou identificar isso e vou cobrar dela, de repente,
um olhar mais profundo sobre algumas passagens e você vai viajar na criatividade, tá? Mas é um Tá. convite que eu te faço. Não sei se faz sentido para você, como é que você se sente em relação ao que eu pontuei. É, faz sentido, sim. Só que muitas coisas eu realmente não me recordo. Até hoje eu não descobri porque eu tenho medo da água, tá? Eu realmente não descobri isso. Eu lavo minha cabeça, eu tenho medo da água cair no meu rosto. Você vê, uma coisa meio maluca, tá? Mas a água cai e tal, mas eu fico é medo de me afogar, não sei por quê. Eu realmente não sei. Isso daí é uma coisa para ser muito trabalhada. A mão que me ajudou, eu acho que é a mão que eu busco sempre, tá? Porque a gente sempre precisa de ajuda, tá? Pode ser a minha outra mão, não sei. Eu acho que eu estou num momento, sei lá, é tão confuso. Não, mas você sabe, espiritualmente falando, É, assim, eu tenho sempre esse olhar, né? Se a gente for pensar, qual é o que significa a água? A água é o símbolo do inconsciente. Se a gente for trabalhar isso, a água é das emoções, né? Porque aquela sim, coisa que é fluida. Então, sim. às vezes, ter medo da água não é necessariamente ter medo da água, né? Tem um livro que eu recomendo para vocês que se chama Você Pode Curar a Sua Vida, da Louise Hay. Nem sempre aquilo que a gente sente é o que está realmente acontecendo. Às vezes, o medo da água é o medo de olhar para as suas emoções, é o medo de olhar para o seu inconsciente, né? É, Em algumas culturas, a água significa purificação, pode significar proteção, cura. Então, não é assim, né, que você vai descobrir por que que é o medo da água. Que Sabe por bom que se quê? fosse. Porque provavelmente, Tereza, conforme você for trabalhando em você muitas coisas e se permitir viver outras, talvez você um dia acorde e não tenha mais medo da água, porque nunca foi sobre a água, entende? Sim, entendo, É entendo. mais ou menos isso. A gente vive, às vezes, É, uma sociedade muito do pão, pão, queijo, queijo, né? E não é bem por aí. pode ser uma proteção, sei lá. É isso, Eu mas realmente eu nunca fiz uma análise profunda disso. É uma das coisas que as pessoas até tiram onda na minha cara. Eu vou à praia, aí eu vou na água, eu fico até o joelho. Aí eu, para me molhar, eu me abaixo, sabe? É uma coisa. A minha filha vai, ela não tem medo, sabe? Mas é uma loucura. Eu não sei se teve o irmão de meu pai que faleceu afogado aqui em Santos, era um excelente nadador. Tudo pode ser, e meu pai talvez sim, tenha colocado na cabeça e a coisa fica, sei lá, tem uma razão de ser. Pode são ser isso. traumas, né? São lembranças, É, e crenças. aí eu, quando vi isso, eu falei, ah, eu vou escrever, porque eu não sou criativa para ficar escrevendo, Olha, você não para vai mais dizer isso, inventar. que você não é criativa. Você pode não estar criativa, mas criativos todos somos, e nós sempre podemos trabalhar a nossa criatividade. E a criatividade, ela é importante para qualquer área da nossa vida, desde uma solução de um problema simples É, até o do mais complicado. Então, você pode não estar criativa, mas vamos trabalhar para ser criativo, que é muito bom. vamos, estamos aí nisso. E adorei, É, viu, Fátima? Adorei o que, nossa, eu nunca imaginaria escrever isso que você escreveu. Ah, obrigada, É imagina. verdade. Nossa, eu Mas achei olha, tão encantador a ai, forma que obrigada. como você viu a água, sabe? Uma coisa Mas, que eu mas eu fiquei vou te Não, mas eu vou te contar uma coisa, Tereza, que na verdade tudo tem a ver com experiências e coisas que a gente vive, né? É que, no caso, essa minha água, ela, ela é assim, eu faço um trabalho voluntário aos domingos, que é de ensinar português para africanos que estão ah,
Então tem uma influência. Quando eu vi aquele menininho, eu vi vários os meus alunos são adultos, né? Eles são Sim, africanos que estão aqui porque foram, enfim, tiveram que sair por vários motivos do país deles, de origem. E aí você imagina o que é chegar num país onde você vai começar sua vida do zero, sem falar a língua, sofrendo vários preconceitos, porque são pretos, são pobres, são muçulmanos, são sim. minorias. Então, eu vi ali, sabe, um monte de coisa assim. E não é tão distante, não fui muito criativa, não. Eu Foi parti sim, de uma realidade ali, sei lá. foi sim. Não, Ah, Eu foi achei. sim. obrigada, Tereza, obrigada. Não, foi sim. É. Meninas, mais alguém gostaria de ler o que escreveu? Mércia, Rita, Lilian. Ah, eu quero ler, se eu puder, né? Se alguém quiser ler na Por minha frente. favor, então estamos aqui Claro. para isso. Pode ler. Ah, tá, vamos lá. Eu escolhi a segunda, Alguém segunda, escolheu a segunda O imagem. navio. o do navio. Quando eu fiquei olhando para aquela imagem, eu escrevi assim, ó, eu vejo um horizonte, assim, lindo com aquele navio. Só que Tá, mas peraí, aquele peraí, navio, Rita, peraí, Rita. Só me fala, dentro desta imagem, que personagem você escreveu, você escolheu para escrever? Algum dos três ou alguém que estava no navio? não, aqui é um que está olhando. Eu me vi num cara que está parado, olhando. Ele tá até com o braço encostado, assim, como é que Tá, eu posso porque dizer? tinha um rapaz que deve ter uns 40 e poucos, um menino e um senhor mais gordinho, né? Não, deve ser os de 40 e pouco, que eu acho que eu me vi nele. Show, beleza. Não, isso para Tá? mim é importante, tá? Porque depois a gente vai para a Uhum. segunda fase. Mas lê Sim, para mim seu texto. eu escrevi assim, como se eu fosse ele naquele momento que eu vi, tá? Tá bom. Eu vejo um horizonte lindo e eu olho aquele navio, para mim, ele dá um tom de despedida, de saudade de um amor. Talvez um amor que eu vivi e não dei continuidade. Você tá lendo ou tá contextualizando? Não, não, eu estou lendo mesmo. Aqui eu Tá. coloquei. Vejo um horizonte lindo, sinto que o navio é um tom de despedida de um amor, de uma saudade, e penso que eu poderia estar naquele navio, com esse amor que talvez seria uma viagem incrível. Eu pensei isso na minha mente por me ver nisso, Uhum. entendeu? É algo que eu deixei de viver por N situações, Tá. e morreu. É isso que eu senti. Tá. Isso foi tudo que você escreveu? Ou você escreveu mais coisa? Não, foi só isso que eu escrevi. Tá. É Então, que eu olha cheguei no. só. O que eu convido você a fazer agora? Hum, Você vai escrever exatamente isso de outra forma. Então, se você certo. é esse rapaz, Uhum, imagine que você vai escrever assim: Nossa, se eu estivesse nesse lugar 10 anos atrás com fulana, nós poderíamos juntas ter ido nessa viagem. Olhando esse navio agora, imagino como teríamos sido felizes se aquele adeus sim. tivesse sido só um abraço. E se no dia seguinte nós tivéssemos nos reencontrado, o que estaríamos nós fazendo agora? Que É saudade verdade. daquele abraço. Então eu quero que você, eu convido, eu quero nada, né? Eu convido Uhum, você a uhum, fazer esse exercício uhum. exatamente Parabéns. a vida que você me contou aqui. Ah, eu olhei aquele Nossa. horizonte, só que você não vai falar desse jeito. Você vai realmente entrar em primeira pessoa aí e você vai Uhum, dizer tudo que você está sentindo, né? certo. E se você não quiser dar o nome da pessoa, você vai criar um outro nome, mas você vai criar essa Sim, história, tá? Você sim. vai criar essa história e você vai reviver essas emoções e vai colocar no papel. E vai imaginar um final para ela, sabe? Então Uhum, vamos supor, vocês se separaram, não houve essa história.
Mas você vai Uhum. colocar no papel qual teria sido a história caso vocês não tivessem se separado. Curtiu o Sim. convite? Sim, sim, perfeito, perfeito. Que talvez eu, na minha mente, eu penso que talvez me atrapalhe um pouco em situações da minha vida, porque ficou uma coisa mal resolvida, Mal sabe? resolvida. Então, nós vamos resolver. Muito Porque a mal gente tem o resolvida. hábito de achar que a gente precisa do outro para resolver. Mas a gente não Uhum, precisa do outro para resolver. A gente precisa, talvez, de uma condução mais direcionada e uhum, de tempo para isso, sabe? Então, vamos resolver. Percebi que sim. você precisa resolver. Por isso que eu estou convidando você a fazer esse Não, mas exercício. é aquela coisa que você falou de autoconhecimento, né? Porque às vezes você ouve uma pessoa falar, eu ouvi acho que é Fátima, não, ou Tereza, não Tereza, sei, falando da água, né? Que ela tem medo. É umas Pois é. coisas que às vezes vai acontecendo na vida da gente que dá uns bloqueios. E com várias conversas, com essas situações que a gente está vivendo aqui em grupo, é muito legal, porque você começa a ver as coisas de outra forma, como você me disse, botar um final nessa história que ainda está aqui, dentro de mim, talvez. e essa história, Rita, ela nunca vai sair de dentro de você, porque ela é uma memória. Mas, dependendo de como você for trabalhando ela dentro de você, você vai ressignificar o que você sente. Vou falar uma coisa, muito interessante aqui. O nosso corpo tem memória, as nossas células têm memória. Então, às Uhum, vezes, a gente passa por eventos traumáticos que o nosso uhum, subconsciente resolve apagar. Então, a gente não lembra daquele fato, ok? uhum, Ok. certo. Mas o nosso corpo lembra. Então, em algumas situações, quando a gente revive quando a gente entra em contato com aquilo que de alguma forma lembra aquele evento traumático que a gente não sabe qual é, Uhum, as nossas células sabem, o nosso corpo sabe, e aí ele uhum, repele. Então, às vezes, a gente não sabe bem por que que a gente está repelindo algo, sabe? Porque o nosso corpo ah, tem memória, as nossas células têm memória. Então, a gente vai ter que fazer um trabalho aí de cebola mesmo, sabe? De ir tirando, uhum. As até camadas, descobrir né? as camadas. E às vezes a gente pode ser que a gente não descubra o que é, mas de uma forma doce e natural, a gente vai resolvendo isso, entende o que eu quero dizer? Olha, se eu tivesse conhecido pessoas, feito coisas desse nível que a gente está lá atrás, eu acho que eu teria tido menos problemas, porque Provavelmente, mas a gente vai olhar daqui para foi frente. Que bom que é hoje você está velocidade. aqui. Hoje você está Exatamente. aqui. E aí esses problemas eles não vão se arrastar para sempre, sabe? E tá É tudo bem. verdade. Talvez se você Exatamente. tivesse contato com esse tipo de conteúdo lá Ajuda. atrás, você Sim, não tivesse pronta tido um para câncer de entender. mama. Eu não tivesse tido um câncer de mama, eu não Mas tivesse não tido. dá. Eu é, costumo dizer o seguinte, sabe? Tem uma frase que é muito boa, que é assim: se meu pai fosse mulher, eu teria duas mães. Entende? Não dá para gente ficar no e se. Então, é, se liberta disso, tá tudo bem, o que passou, passou. E daqui para frente é uma outra história que você está escrevendo. Porque, é tá verdade. bom, você podia não ter tido um câncer, mas também você podia ter tido acesso a isso e não ter visto valor, e não ter aproveitado, e não ter curtido. É, Então, não tem como saber como seria se você tivesse acesso a isso no passado. Estão combinadas? entendi. Você não vai ficar Sim. com com esse sentimento? Não, não vou. Eu estou entendendo que você é, é, é como se eu voltasse lá atrás, escrevesse o que eu estou vendo e falasse, olha, tá tudo bem, foi, naquele, não deu, segue a vida para frente e as pessoas foram felizes e aí eu vou ser feliz também.
Nunca é tarde para a gente voltar lá e pegar a nossa mochila, entende o que eu quero dizer? Isso, Que sabe a aquela gente vai menina lá deixando as nossas atrás? mochilas em lugares. Aquela menina de 16, 17 anos, inocente, pura, que acreditava nas pessoas, né? Bom, E, é, enfim, Fátima, Rita, Tereza, já leram seus textos. Mais alguém gostaria de ler o que escreveu? Uma de cada vez, senão. Deixa eu ver aqui. Bom, então agora, gente, eu quero conversar com vocês algo muito importante sobre a coragem. Eu só não dei atividade para Tereza porque eu preciso pensar ainda o que que a gente vai fazer com esse texto. Ai, Jesus. Porque às vezes eu tenho um insight na hora, às vezes demora um pouquinho. Sim, vai demorando. Não, não muito, até o final eu já sei o que fazer com você. Ai, meu Deus. É, eu vou falar um pouquinho agora para vocês sobre a coragem, né? E entrar um pouco no que a Rita trouxe para a gente do passado, né? É que muitas vezes a caminhada da gente fica tão pesada, né, gente? Às vezes você fala assim, ah, a Natália é tão nova, o que ela tá falando, gente? Mas eu acho que não tem nada a ver com idade, né? A gente passa Não, por momentos que, nossa, são lições tão profundas, são tarefas tão desafiadoras que a gente enfrenta, que é como se a gente tivesse, não sei vocês, mas abandonada no meio de um deserto. Alguém aqui já se sentiu assim? Ou abandonada no meio de um deserto, ou numa assim, rua sabe? escura, sozinha, sabe? Assim, Eu me sinto abandonada num quarto escuro com a porta trancada, ótimo, de bom. verdade. Obrigada pela confiança, pela partilha. Que a gente se sente assim em muitos momentos. Isso não significa que Sim, vai ser assim para sempre, né? A gente se sente sim. cansada, às vezes perdida, sozinha, com sede, é importante. Isso. E a gente desanimada. animada. E nesses É. dias, às vezes a gente Pois se é. sente sem capacidade para seguir em frente, tá? Então, que atire a primeira pedra quem nunca se sentiu assim. Eu já me senti assim, ó, várias vezes. Puxa, Com Uma vontade. vontade nem de levantar da cama. Você fala, hoje eu não quero nada. Hoje eu não quero nada. Acontece, gente, Mas eu pelo amor de Deus. preciso levantar, eu É. preciso trabalhar. é verdade. Mas isso tudo faz parte do nosso processo de crescimento. Faz, eu sei que é duro a gente ouvir isso, um amadurecimento, é uma purificação, e não só como seres materiais mesmo, né, como pele e osso, mas como espírito. Não sei qual a religião de vocês, mas a gente está aqui para evoluir, né, de todas as formas. É, isso eu acredito muito. Então, e aí, assim, nesses momentos de dor, de provação, sabe, que a gente é desafiada a ter fé. Eu concordo com você. E assim, se E, apegar ao que você não está vendo. É uma exato. coisa assim. E é aí que a É, gente realmente percebe que existe um sopro divino, existe alguém ali ah, conduzindo. não tenha dúvida. Eu sou uma parte que eu falo, desculpa até te interromper, que quando eu tive o câncer de mama, eu pensei, ele não vai ficar em mim. Isso não é meu. Ele vai sair daqui. Sim, Ele não me pertence. sim. E E assim, as pessoas ao meu redor, a minha família falava assim, nossa, como você pode pensar assim? Como você pode não chorar? Eu falei, porque isso não é meu. Isso vai sair daqui. E saiu. Eu Isso tô é já. fé. Exatamente. É uma coisa. É você não. Como que você não tá vendo aquilo, mas eu acreditava naquilo. Isso não é meu. Isso vai sair É de mim e fé. eu vou ser curada. E exato, foi o que é a aconteceu. capacidade que a gente tem de não
da gente mesmo não se perder no meio dessa revolta toda, né, de uma autopiedade, né, porque: "Ai, pobre de Não, mim, porque tá não, acontecendo isso comigo", sabe. não Se pensei zero colocar nisso. numa postura de vítima, né. E Não, de aí, jeito nenhum. tem um divino que habita nosso coração. Então, assim, eu Com vou falar isso certeza. para todas vocês hoje, não importa o que esteja acontecendo com cada uma de vocês hoje, não importa, vocês não vão desanimar. Existe um anjo protegendo vocês, existe alguém, uma luz divina, dando uma injeção de coragem. Então, agora, eu vou convidar todas vocês para desligarem os microfones e vou conduzir vocês numa última atividade para a gente encerrar o dia de hoje. Pode ser? Pode. Então, que já estamos passando no nosso tempinho. Então, fechem os olhos. Escolha uma posição confortável, que seja gostosa. Relaxem os ombros, os braços. Sinta o peso dos braços sobre as pernas de vocês. Prestem atenção para a temperatura do corpo. Como é que vocês estão? Como é que está o ambiente? Está quente? Está abafado? Está frio? Está chovendo? Prestem atenção para o gosto que vocês estão sentindo na boca. Qual foi a última coisa que vocês comeram ou beberam? Conseguem sentir o gosto disso ainda? Vão percebendo a respiração. Toma uma respiração profunda. Quando respirarem novamente, tentem imaginar o caminho que esse ar está fazendo em vocês, no corpo de vocês, as batidas do coração. Relaxem as bochechas. O músculo da testa aqui, ó, o pescoço. Solta a língua, maxilar. E agora você vai se ver no meio de um deserto. Você está no meio de um deserto, só você e o deserto. E sente toda essa aridez ao seu redor. Imagine que você tem sede. E aí você vai perceber que, de repente, tem uma luz fortíssima se aproximando pelo seu lado esquerdo. E essa luz que está vindo até você, ela acompanha um anjo. É um anjo alado. E ele está vindo na sua direção. E quando ele chega bem perto, ele fica flutuando bem acima da sua cabeça. Ele é incrivelmente forte. E de repente ele abre as asas dele, que são enormes. E destas asas brota uma luz intensa branca. E essa luz, ela se estende, se expande em todas as direções. E à medida que essa luz vai tocando a terra do deserto, uma vegetação fresca e viçosa vai surgindo.
e de uma maneira milagrosa vão surgindo rios, cachoeiras, árvores, macieiras, flores, lindos animais. Como são esses animais que você está vendo? Quais são esses animais? Que frutas tem nas árvores? Qual o cheiro dessas árvores? Quais são as folhas que você está vendo? Você vai vendo a vida ressurgindo ao seu redor, em todas as direções. É abundante. Seu lado direito tem a nascente de um rio. Você vai ali e bebe essa água, porque você estava com muita sede e agora tem água em abundância. E você sacia essa sede. Esses frutos dessas árvores, quais são elas que você imaginou? Você vai comer essas frutas. Que frutas são essas que você come? Quais são as que você escolhe pegar e você sacia a sua fome? Você vai brincar com os animais. Os animais são seus amigos nesse contexto. Quais são esses animais? E você vai sentindo essa proteção, essa paz que tem ao seu redor. E você olha para esse anjo, você agradece. E você vai ficar nesse paraíso, assim, o tempo que você quiser. E você vai repetir esse exercício todos os dias, até o nosso próximo encontro, com a certeza de que cada vez você recupera um pouco mais a sua fé, um pouco mais a confiança na sua vida. Vai se sentindo cada vez mais corajosa, porque você sabe e você sente que muitos milagres estão para acontecer, porque o espírito precede a matéria. E você sabe que do outro lado já aconteceu. E isso te dá coragem para continuar. Aproveita esse tempo que você está aí. Dê um sorriso para você, não tem ninguém te vendo, mas sorria. Sente seu rosto sorrir. Vê como você se sente quando você dá um sorriso para você. Olha para o alto e mexe os dedos dos pés, os dedos das mãos. E assim que você se sentir pronta, abra seus olhos e seja bem-vinda de volta. E é isso, minha gente. Assim nós terminamos o encontro de hoje. Vocês todas com lição agora, ninguém vai dormir, vai escrever. E eu vou deixar vocês como ADM hoje, ADM no grupo, para que vocês possam compartilhar os textos de vocês. Porque se eu abrir o grupo todo, eu tenho receio que várias pessoas falem e a gente perde ali o nosso foco. Então, eu vou deixar vocês como ADM. Agora, eu só não lembro quem é Motorola Moto G, pelo amor de Deus. Fátima Simone. Ah, é Fátima? Simone. Tá, Fátima Simone. É...
Então, eu vou deixar vocês como ADM e vocês se sintam à vontade para compartilhar o texto que vocês escreveram. E antes da gente encerrar, eu gostaria de saber do que vocês se deram conta com uma palavra, tá? Então, eu gostaria que vocês dissessem uma palavra só, não vai falar mais nada, uma palavra. Uma palavra que signifique o encontro de hoje, começando pela Fátima Nunes, que eu acho que está na minha ordem aqui. Carinho. Carinho, ai que bonito. Gratidão. Rita, Oi. uma palavra para hoje. Ah, saudade. Lilian, uma palavra para hoje. Acho que conforto. Mércia, não sei se está aí, então eu vou pular a Mércia e vou passar para Tereza. Tereza, Delicadeza. delicadeza. E Fátima, outra Fátima? Fátima Simone? Aprendizado. Ótimo. Estão felizes, meninas? Eu não falei nada, mas eu aprendi muito hoje. Ah, isso para mim já está fantástico, porque Todos os dias, mas hoje foi campeão. que bom. Eu vou deixar vocês como ADM e vocês têm a missão de falar no grupo o que vocês quiserem falar, não apenas escrever o texto de vocês, né? Não apenas fazer o Ctrl+C, Ctrl+V ou, enfim, ou digitar, mas é importante que as outras vejam o quão rico foi, porque eu tenho certeza que foi muito rico. Tá bom? Com certeza. É isso. Muito obrigada pela confiança, pelo carinho, Gratidão. pela generosidade do tempo de vocês. E a gente se vê, se Deus quiser, na próxima semana com Poder Pessoal. Residência. A Obrigada. Mércia falou residência. A palavra da Mércia é residência. Então, eu acho que é isso. Bom final de Obrigada, semana a Mércia. todos. Um beijo, bom final de semana a todas. Muito carinho a todas vocês. Um beijo, Nath. Fica com Deus. Resiliência, não é residência, é Gratidão. resiliência. Fiquei aqui pensando, cara, será que ela quis dizer lar de volta à casa, né? Mas não, é resiliência. Então tá bom, gente. Um beijão. Tchau, tchau. Um beijo. Todos. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, meninas.